Bom dia, obstinados! Está no ar para todo o Brasil mais uma edição do programa Visão e Negócios, lições de empreendedorismo aqui na Record News. Um programa para empresários e gestores que entendem que empresas saudáveis não dependem apenas de faturamento, dependem principalmente de planejamento. Começa agora a Visão e Negócios. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. Obstinados, aqui, diariamente, você acompanha histórias inspiradoras, experiências reais do mercado e lições de empreendedorismo que ajudam empresas e profissionais a evoluírem em um mercado cada vez mais competitivo. Toda empresa vive períodos melhores e períodos mais difíceis. E o tema central do programa de hoje é sazonalidade e planejamento. Como preparar o caixa para os meses de baixa nas vendas. Porque empresários preparados, eles entendem que crescimento também exige saber atravessar períodos de desaceleração. E no final do programa, eu volto com um insight especial. Um insight especial sobre o tema de hoje, viu? Mostrando como empresas inteligentes, como elas conseguem crescer sem perder estabilidade financeira nos momentos de baixa. Fica com a gente, viu? Porque a Visão e Negócio está no ar. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. Obstinados, no quadro Empreendedores Obstinados, nós acompanhamos empresários que entenderam que tecnologia sozinha não resolve problemas. É preciso visão, é preciso gestão e, principalmente, é preciso aprender a tomar decisões antes que o mercado obrigue você a tomá-las. E hoje a gente vai receber Luciano Nobre Santana, empreendedor de tecnologia há quase 30 anos e fundador das empresas GoNubi e da Zeus Tax. Um profissional que viveu diferentes fases do mercado de tecnologia no Brasil, desde os primeiros projetos ligados à Oracle até a construção de soluções voltadas a cloud, computing, inteligência artificial e gestão financeira em ambientes digitais. Hoje vamos falar sobre trajetória, inovação, tecnologia, inteligência artificial e os bastidores de um mercado que cresce rapidamente e vem transformando a forma como empresas operam e controlam os seus negócios. Mas antes de começarmos essa conversa, vamos entender melhor o cenário do mercado. Coloca aí. O sistema tributário brasileiro nunca foi simples. Durante décadas, empresas e empreendedores aprenderam a conviver com regras complexas, burocracia e um ambiente fiscal cheio de incertezas. Agora, uma nova era começou. Novos tributos, novas formas de apuração e um nível muito maior de controle. Nesse cenário, improvisar não é mais uma opção. A Zeus Tax nasceu para transformar essa realidade. Usamos tecnologia e inteligência artificial para tornar a gestão tributária simples, rápida e inteligente. Emitir uma nota fiscal pode ser tão simples quanto enviar uma mensagem. Empresas recebem resumos automáticos, acompanham seu faturamento com clareza e contam com uma inteligência que sugere, monitora e antecipa problemas. Porque empresas não deveriam gastar energia tentando decifrar burocracias. Elas deveriam usar esse tempo para crescer. A Zeus Tax transforma dados em inteligência, processos complexos em operações simples e obrigações fiscais em decisões mais claras. Zeus Tax, inteligência tributária para a nova era. Muito bem, Luciano Obstinado. Prazer. Obrigado pelo convite. Visão e Negócio, e vamos discutir um pouquinho sobre os sistemas. Vamos lá, vamos fazer um bate-papo aqui, Bora. né? Em Visão e Negócio, lições de empreendedorismo. Luciano, eu quero começar falando da sua trajetória, né? Falar um pouco da sua história aí, 30 anos de tecnologia. Você empreende na área de tecnologia 3 décadas, né? Mais de 3 décadas. E viveu diferentes transformações do mercado. Quando você olha para trás, qual o momento que mudou a sua visão como empresário? Janguier,
Na verdade, já são quase 40, né? Se contar um pouquinho da história... Tá velho, hein? Aí eu também já tenho quase 50. Estou chegando aos 53. Então, quando eu era novo, né? Quando eu era mais jovem, eu jogava bola, gostava de jogar muito bola. E aí, um certo dia, um amigo chamou para bater bola na casa dele. Então, cheguei lá para trocar uma ideia. Achei, assim, a casa dele uma coisa maravilhosa. E quando eu olho assim para dentro da sala dele, eu encontro um computador. 13, 14 anos. Isso há quantos anos? Quase 40 anos atrás. Então aquilo ali foi amor à primeira vista, né? Então, naquele momento, eu comecei a pensar que, pô, tem alguma identificação aqui com o segmento tecnológico. Então são quase 40 anos. Então passei meados de mais ou menos uns 8, 9 anos entre estágio e empreendendo, né? Trabalhei no setor sucrocoleiro, então foi onde eu aprendi... E lá em Alagoas é forte, muito né? forte, muito forte. Tem uma história bem bacana em relação a essa cultura, né, do setor sucrocoleiro. E eu fui evoluindo e em determinado momento, eu muito jovem, desenvolvi um projeto um pouco audacioso para a visão dos diretores. E um belo dia me pediram para apresentar esse projeto. Quando eu apresentei o projeto foi aprovado, porém... passaram o projeto para o outro lado do muro, quer dizer, existia uma certa divisão dentro da empresa e eu, por ser muito jovem, não tinha como tocar um projeto como aquele. Então ali eu vi que era o momento de empreender. Então, naquele ano, em 96, início de 96, eu falei assim, pai, eu quero empreender. Eu falei, pô, empreender? Já deu, eu sou apaixonado pela Oracle, eu quero botar alguma coisa em cima da Oracle. Aí ele disse, o que é que você precisa? Eu falei, sabe aquele terreno que o senhor tem? Eu falei, sei. Eu queria construir empresa ali. Ele falou assim, ó, como todo pai, né? Ele disse, eu vou te ajudar, mas vamos fazer o seguinte, eu tenho uma planta da casa. Se der errado, a gente tem uma casa. Aí eu falei, não, top. Tá certo. Então foi aí que começou a minha trajetória, 1.200 quilômetros de Maceió a Fortaleza para poder fazer a parceria com a Oracle. E dezembro de 96 até agora estou empreendendo. Você começou com o investimento do FFF, que a gente ensina, Family, Friends and Fools of Fans, né? Que é o que o Zuckerberg fez, né? Zuckerberg foi atrás do pai dele para comprar. O pai dele emprestou $80 mil para comprar os servidores. Zuckerberg da Meta, né? Facebook. Para quem a gente olha, né, Guilherme? Inicialmente. Primeira mão que a gente tem para empreender são os pais. A gente ensina isso no Código Secreto da Empresa, né? Nosso programa de escalabilidade empresarial. Ô, Luciano, você fundou a Olympius, né? Olympius, nos anos 90. Construiu uma operação forte durante muitos anos e depois precisou encerrar a empresa, né? Na prática, qual foi o principal aprendizado que esse momento trouxe para você? Olha, Jangui, quando eu comecei, eu não tinha noção do que era empreender, né? Naquela época você não tinha, por exemplo, esse network que a gente tem. A gente não tem onde buscar... Não tinha mentores como tem hoje. Isso não existia. Não tinha esses cursos que a gente... Não existia. Então você acha que, no meu caso, montar uma empresa, subir parede e colocar uma placa, você vai vender, o cliente vai até você. E não era assim. Então eu passei 2 anos, 3 anos quase, batendo muita cabeça. Um belo dia, coisa de Deus... chega um gerente da Oracle, ele trabalhava contas Enterprise, bateu na porta e falou assim, ó, Luciano, eu sei que você é parceiro Oracle, eu estou indo ao grupo Carlos Lyra, que é um dos maiores grupos sucrocoleiros usineiros, e eu queria que você fosse comigo. E aí, eu naquele momento tremi, eu falei assim, eu vou. Aí botei o meu melhor terno, dava 2 de mim, subi para o cliente. Chegando lá, assim, a questão de você ser muito jovem, ele tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que você tem uma força, um vigor muito grande, mas a inexperiência é muito forte. A desvantagem. Então, exato. Então, qual que é a lição que eu aprendi naquela época? Que com a capacidade que você tem, ela te proporciona a diminuir as adversidades que você vai encontrar pela frente. Então, se você é capaz... muitas dessas barreiras são eliminadas, né? E essa trajetória foi quase 20 anos, né? Mas teve alguns percalços naquele momento. E a falta, às vezes, de experiência e alguns pontos a mais fizeram com que eu tivesse que parar uma empresa de 20 anos de história. Quais foram as lições que você tirou disso? Olha, Jangui, isso é o mais importante. Foi o mais importante. Por incrível que pareça, eu poderia ter salvo a empresa. Por mais que eu não tivesse uma conexão, por exemplo, de mentores, um conhecimento vasto,
Eu tinha alguns amigos, até de Recife, um grande amigo meu, e o empreendedor, ele sente quando algo está indo errado. Não é amanhã a empresa quebrou, ele sente muitos anos antes. Então eu cheguei até esse grande amigo e falei assim, ó, o Brian, cara, a minha situação é essa. Eu falei, cara, vamos sentar aqui. O prédio, isso é próprio. Quanto você acha que vale o prédio? Uns 450 mil. Quanto é a tua dívida? 220, 230. Vende o prédio, paga a dívida. Aluga, diminui o teu tamanho e recomeça. Eu tive essa oportunidade, mas, por incrível que pareça, Janguier, a vaidade não deixou tomar essa decisão. O ego, a vaidade, isso aí é o que acaba com o empreendedor. Pois é. Eu era uma referência de mercado, todo mundo queria trabalhar lá na empresa, né? Aquele prédio, aquela coisa tecnológica. E eu tinha um receio de dizer assim, poxa, quebrei, a vergonha. E no final, o que eu ganhei? Eu ganhei uma perda de um patrimônio, uma casa que meu pai perdeu, uma dívida milionária e ainda perdi um pouco de saúde. Então essa é a grande lição. Hoje são coisas que, depois da construção da GoNoob, da construção da Zeutex, não passo mais. Mas você já deu a volta por cima? Já. E aí você criou a GoNoob, né? E ela surgiu no momento em que muita gente ainda não entendia Cloud Computing no Brasil, né? Computação de nuvem, né? Cloud Computing. O que fez você enxergar essa transformação antes no mercado? Meados de 2010, eu recebi uma visita da SoftLayer. Não sei se você já ouviu falar dela. A SoftLayer, ela em 2013, ela foi vendida para a IBM por 2 bilhões de dólares. E ela, naquela época, ela fazia briga de mercado com a AWS. Então, hoje, a base que é a cloud da IBM veio da SoftLayer. Então, quando eu recebi essa visita, o pessoal começou a falar, pô, não, você agora não precisa comprar equipamento, você vai por consumo. Eu comecei a olhar aquilo ali e dizer assim, cara, isso aqui é um grande modelo de negócio. Eu acho que é algo novo. Mas, ao mesmo tempo, eu me perguntava, será que aquilo realmente é o que vai vingar no mercado? Então, quando foi em 2012, a Oracle construiu a sua nuvem, né, a OCS. E como eu era parceiro da Oracle, eu sempre estava observando o que ela estava se movimentando. Então, eu resolvi apostar. Eu desvinculei totalmente a Olympus, construímos a GoNoob, e passamos a ser o primeiro parceiro de nuvem da Oracle no Brasil. Tanto é que eu andava muito aqui em São Paulo para poder palestrar para parceiros que trabalhavam no mundo on-premise, para levar para a nuvem. Dizer assim, cara, ó, esse negócio é um negócio da amanhã, vocês precisam direcionar um pouco para a nuvem. Às vezes tinha diretores da América Latina da Oracle que me convidavam para entender o seguinte, Luciano, como é que você conseguiu pivotear uma empresa, porque a gente tem esse problema hoje, meus vendedores não conseguem focar em cloud, ainda foca no licenciamento, aquela questão de on-premise. Então foi a partir daí que a gente começou a trabalhar com um diferencial, Janguier, que eu acho muito importante hoje, que é, todo mundo acha que a nuvem é cara. Então já naquela época, a gente tem uma preocupação muito grande com custos. Então a gente sempre desenvolvia projeto com previsibilidade financeira, para poder fazer com que o empreendedor que estava indo para a nuvem tivesse a certeza do gasto que ele ia ter. Então essa junção aí de visão para o que o modelo de negócio novo estava nascendo junto com a forma de trabalho fez com que nós fomos premiados em 2017 pela Oracle, melhor parceiro na América Latina, recebemos um prêmio lá em São Francisco, na Califórnia, e estamos no mercado até agora com essa E hoje visão. quais cloud você usa? Hoje nós somos parceiro da AWS. Você vende AWS, que é a Amazon. A Amazon, a Oracle e IBM. Como é que você me conheceu? Essa foi boa, gostei da pergunta. Janguier, foi uma coisa assim inusitada, né? A rede social tá aberta para todo mundo, mas a primeira vez que eu te vi na rede social foi abrindo um vinho. Foi. E aí quando eu olhei Eu gosto de vinho. Quando eu olhei aquela simplicidade para alguns vinhos que você toma, eu falei assim, cara, esse cara tem alguma coisa diferente, eu vou começar a segui-lo. E eu não conhecia a tua história, E aí, quando eu comecei a conhecer a tua história, eu falei, poxa, cara, esse cara tem uma luz assim diferente, eu gostaria de conhecer ele mais próximo e tal. E eu fui te acompanhando, aí foi quando eu vi que tinha o CSE, e eu pensei, cara, eu acho que eu vou no CSE. Então, eu comecei através de uma imagem de uma garrafa de vinho, cheguei no CSE, foi transformador, e do CSE
MBN. 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 E o que o CSE realmente você está dizendo foi transformador, o que representou para você, o que você aprendeu? Olha, acho que um dos grandes ganhos que eu tive é o seguinte, eu estava num ano, quando você passa por uma queda gigantesca, que você vai no chão, na lona, e que você consegue depois, alguns anos, se estabilizar, você acha que chegou o momento de parar. Quase 40 anos de tecnologia, 30 empreendendo. E o ano passado foi um ano que eu pensei assim, junto com a minha esposa, eu falei assim, eu acho que está na hora de dar uma parada. Aí foi quando, a parar assim, desacelerar. Manter aquilo ali. É o efeito gravitacional que você fala tanto. Você fala tanto. E aí efeito gravitacional empresarial, depois eu explico o que é. E aí o que aconteceu? Eu falei o seguinte, não, eu vou no CSE e ele vai me dizer alguma coisa ali. Alguma coisa eu vou... Vai absorver. Então, o que aconteceu quando eu cheguei no CSE? Eu tinha um outro projeto que tinha sido convidado, mas eu falei assim, eu não quero saber nada do projeto. E o CSE mostrou o seguinte, Luciano, não é hora de parar. Você pode começar uma nova empresa, com toda a estrutura que o CSE... Repivotar tudo, ressignificar tudo, fazer um turnaround na vida. Exato. E você, com toda essa estrutura do CSE, você pode aplicar na empresa nova e começar ela já decolando. Então, a Zeustex, indiretamente, é culpa do CSE. Culpa do CSE, coisa boa. CSE, pessoal, é o código secreto da empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial. E aí depois a gente tem o Million Business Network, que o Luciano entrou, que está representando o Million Business Network, a nossa mentoria de alta performance. Eu debutei esse ano, né? Eu entrei esse ano, mas assim, você vê o grupo, né? A nível de conexão que existe dentro do próprio grupo, as imersões, eu tive na imersão agora 2 semanas atrás. Tecnologia, eu não poderia deixar de estar lá. Não, amei. Assim você pensa que... E você é da tecnologia, exato, e você né? pensa que já viu de tudo. Mas não viu. Mas não viu. Então, e hoje a tecnologia ela é transversal em todas as áreas, né? Então, você fazer esse filtro nas imersões, trazer informações, trazer dentro de cada contexto, seja financeiro, RH, tecnologia, isso por si só do MBN, para mim, é um grande plus. Sem falar de estar ao seu lado quando necessário, né, para trocar uma ideia. Quando necessário, os MBN têm Janguier Diniz como conselheiro. Exato. Então, para mim, está sendo uma experiência muito rica. Espero sair daqui não. Eu falo assim, sair de um patamar X para 2, 3X. Vai com certeza. Com todo esse mas tem que aplicar os conhecimentos. Exato. Se não aplicar... não vai para lugar nenhum. É igual a plantinha que você acabou de falar. Exatamente. Conhecimento sem aplicabilidade é só obesidade mental, intoxicação mental. Não adianta conhecimento sem aplicabilidade. Exato. Então tudo que você aprendeu, você tem que... Eu digo que se aplicar pelo menos 50% do código secreto da empresa, você cresce 10 vezes. Exato. Pelo menos. Mas se aplicar tudo, meu amigo, você vai crescer e vai chegar à Bolsa de Valores com certeza, né? O tema de hoje, Luciano, do nosso programa é sazonalidade e planejamento. Como preparar o caixa para os meses de baixa nas vendas, viu? E no final do programa, Obstinados, eu volto com um insight especial sobre esse tema. Mas eu quero trazer isso para a prática aqui, né? Trazer para a prática. Aí, Luciano, na sua experiência, qual a importância do planejamento financeiro para as empresas que desejam crescer, prosperar sem perder estabilidade? Janguier, vou ser bem sincero. Nunca foi minha praia, assim, se aprofundar no financeiro, na área de finanças, né? Mas, por tudo que eu passei na Olympus, eu tive que dar atenção para a parte financeira. Então, é aquilo que eu comentei. Você tem que aprender com os erros e você tem que trazer pessoas, né? Sejam gestores, sejam sócios, sejam diretores, que tenham um conhecimento profundo sobre aqueles temas. Então, hoje tem uma coisa que eu acho muito básica, que eu levo, né? Eu trouxe isso e levo no dia a dia, quando a gente está falando, por exemplo, em geração de caixa, para um momento tão difícil que as empresas às vezes passam, né? Vamos pegar o caso da própria pandemia. Uma equação simples, né? Você precisa de pelo menos, vamos supor, 6 meses de caixa para sustentar uma operação. 3 meses, Pelo menos 6 meses. E lá na empresa a gente tem uma pequena equação. Vamos lá, vamos pegar um exemplo. Eu tenho um resultado de 10 mil reais. Então, daqueles 10 mil, 50 mil vai para uma conta de investimento do resultado. 25 soma-se ao capital de giro que já existe hoje. Os outros 5 vão para a distribuição de lucro de dividendos conforme... 25 distribui. 50 para conta de investimento. E 25 para somar junto com o capital de giro. Caixa. Então, eu não preciso olhar muito. Muito boa equação. Não preciso olhar muito, porque tem pessoas capacitadas, tem um sócio que conhece muito disso. Mas são algumas desses números que me sinalizam se eu vou ter um problema, porque assim, não adianta você hoje
entrar em crise e querer aumentar vendas no outro dia. Você tem que aproveitar os momentos bons, os meses bons, para ir juntando, fazendo caixa, para quando chegar os momentos ruins, você poder atravessá-lo. Fala aí sobre a empresa nova aí. Sobre a Zeus Tax. A Zeus, ela nasceu, Janguier, assim, olhando para o mercado... Depois do CSE? Depois do CSE, olhando para um mercado de 14 milhões de empreendedores, né? Microempreendedores individuais. Se você for analisar, você tem quase 50% da força ativa do mercado brasileiro. E esse grupo, né, de empreendedores, eles não têm... Hoje eles precisam emitir nota, eles precisam pagar imposto, precisam se regularizar. E eles não têm uma estrutura para poder atender isso aí. Então, o que a gente parou para analisar? Assim, essa pergunta veio da IA. Pô, como é que a IA consegue resolver problemas tão complexos e não consegue ajudar empresas pequenas, né, esses microempreendedores individuais, a resolver a dor tributária deles? Então, qual que foi a ideia simples nossa? Através da IA, ele vai falar via WhatsApp, via voz, vai emitir uma nota, vai receber um dados para pagamento, vai saber o controle que ele tem do limite dele em cima dos próprios MEI, sem aplicativo, sem treinamento, sem complexidade. Porque eu acho que essa turma, quando a gente fala, eu vou falar sobre transformação digital, tecnologia, a gente nunca traz esse público para conversar, sempre são os médios e grandes empresários. E eu discordo disso. Eu acho que a gente precisa empoderar também esses empreendedores, porque eles contribuem muito com o dia deles. Sai naquele dia deles, precisam também ter um pouquinho de espaço ao sol, né? Show de bola, Obstinado. Muito Obrigado, bom. obrigado. Muitas lições de empreendedorismo, especialmente inovação e tecnologia, né? Então foi um prazer receber aqui o Luciano. E você que está nos acompanhando, continue conosco, porque na sequência eu volto com um insight especial sobre o tema de hoje. Seja o Obstinado que dá. Obstinado, um homem encontrou uma borboleta tentando sair do casulo. Para ajudar, ele cortou o casulo com uma tesoura. A borboleta saiu, mas suas asas eram fracas e ela nunca voou. Qual é a lição que a gente passa para vocês aí? Não poupe sua equipe dos desafios necessários. O esforço é o que gera a competência, obstinado. Queridos obstinados, estou de volta para um insight especial do programa de hoje. Existe um comportamento muito perigoso dentro do mundo empresarial. Acreditar que o momento atual vai durar para sempre. Quando as vendas aumentam, muitos empresários relaxam no controle financeiro. A empresa vende mais, o caixa melhora, a sensação de estabilidade cresce, mas o mercado funciona em ciclos. E empresas maduras, elas entendem que períodos de baixa fazem parte da realidade de praticamente todos os segmentos. O problema é que muitos negócios se preparam apenas para crescer e não para desacelerar. É exatamente aí que surgem crises financeiras, dificuldades operacionais e decisões desesperadas. Os empresários mais inteligentes, eles entendem que planejamento financeiro não acontece apenas nos momentos difíceis. Acontece principalmente nos momentos bons. Existe algo muito importante nisso. Empresas fortes não gastam tudo o que ganham no período de alta. Elas usam os momentos positivos para fortalecer a estrutura, proteger caixa e preparar o negócio para os períodos mais lentos. E existem duas atitudes práticas muito importantes nisso. Note aí, pessoal. A primeira é criar reservas financeiras nos períodos de alta, pensando estrategicamente nos meses de menor movimento e evitando depender apenas do faturamento imediato. E a segunda é acompanhar a sazonalidade histórica da empresa, analisando quais períodos tradicionalmente apresentam queda nas vendas e preparando o caixa antecipadamente. Porque empresas fortes não são aquelas que apenas crescem rápido, são aquelas que conseguem permanecer estáveis mesmo nos momentos mais difíceis. Pense nisso, obstinado. Firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá. Até o próximo Visão e Negócios.
Visão em Negócios. Lições de empreendedorismo.